Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite aí para vocês, tá? Graças a Deus, tá pessoal? A gente ainda continua aqui nessa realidade física, né? Energética, espiritual, né? Quântica. A gente, a gente continua aqui, tá pessoal? Né? Para a gente continuar o nosso processo, né, pessoal? A nossa missão de vida, né? Você tá aqui, tem pessoas que tá aqui e ainda nem sabe, tá? Ela é uma pessoa que foi designada pela espiritualidade, né, pessoal? É de uma linhagem pura, né? Tem um sangue puro, tem, né, para fazer as coisas que deveria. Porque ainda não acordou totalmente. Tá acordando, tá entrando no processo, né? Mas isso é um trabalhar da própria espiritualidade que vai levantar essas pessoas para ajudar a humanidade, tá? Ajudar contra as frequências, energias, como é que se diz? Energias baixas, né? Então, essas pessoas vão ser levantadas, né? No momento certo, estão sendo preparadas, né? Psicologicamente, emocionalmente, né? Fisicamente também e espiritualmente, né? Os nossos dons estão, né? A gente está começando a fruir os nossos dons para fora. É assim, é o trabalho aí da espiritualidade na igreja de Deus, que somos a gente, né? Naquelas pessoas que se tornaram igreja espiritual. Então recebe esses dons para contribuir aqui nessa realidade. Porque o mal já está aí, tá, pessoal? Eu pergunto para as pessoas, né? Se ela vê mais mal ou bem nessa realidade. Você entende? Ela vai dizer que é mal. Por isso que tem muita gente que acredita que às vezes só o mal existe, né? Porque tem poucas pessoas com uma frequência do bem, mas existe, né, pessoal? Existe essas pessoas, né, que é preparada pelo próprio Deus, pela espiritualidade, tá? Entende, pessoal? Então, a gente tem uma missão, um propósito, tá? Que a gente tem que cumprir até o nosso findar da nossa vida terrena aqui, né? A consciência você não morre, tá, pessoal? Você é a consciência. Você vai continuar em outro plano, tá? Não nesse plano físico. Mas o negócio é o apego, né, pessoal? Que às vezes a gente fica apegado às coisas materiais aqui, né? E a gente também, né, quando não tem consciência de que existe outra realidade, né? Aí a pessoa quer ficar aqui eternamente. Ai, por que, que eu tenho que morrer? Ai, por que, que eu tenho que sair daqui? Não entende, tá, pessoal? O trabalho, o plano de Deus da espiritualidade, tá? Então, a gente está estudando sobre isso, estamos tendo experiências espirituais, a gente está, entende, para a gente ter um entendimento da visão holística, a visão do todo, a visão de como tudo funciona, como é o jogo. Então a gente tem que ter essa visão. Porque se a gente só fica com a visão terrena, a gente fica muito vulnerável, né, pessoal? É a maioria, né? A maioria tem só a visão terrena aqui. Estão preso aí, tá preso em ganância, em ódio, em soberba. A humanidade está isso, tá, pessoal? Essa frequência que a humanidade. Porque tem, né, uma matrix que está levando você a se comportar, pensar dessa forma. Por que, que
A Matrix foi criada para manter essas pessoas, porque mesmo você perdendo o corpo, você não vai para frequências, outra dimensão evoluída. Você vai ficar por aqui, por essa realidade baixa, essa realidade do umbral, tá? Porque você está apegado à matéria. Então, por isso que o nosso processo é esse também desapego, essa coisa. Então, Deus nos dá vitalidade e força para continuar o nosso processo. É o que a gente está falando, né, pessoal? O que é a vitalidade espiritual? Mas eu acho que agora vocês já sabem, né, pessoal? Porque a gente já vai para nona parte, né, pessoal? É isso mesmo, nona parte? Deixa eu ver aqui minha pesca aqui, tá? Minha pesca aqui que eu anoto tudo, tá vendo? No caderno, né? É importante, né, pessoal? A gente anotar. É isso mesmo, nona parte. A gente vai para essa nona parte para a gente continuar, né? O estudo aqui da o que é a vitalidade espiritual. E a gente está na parte que é das escrituras, né, pessoal? A Bíblia que você conhece aí, que você deve ter até em casa, bota debaixo do braço, tá? Então, a gente está nessa parte das escrituras, né? Que é a pergunta, será que a Bíblia fala sobre essa vitalidade, né? Será que a Bíblia fala, pessoal? Então, por isso que eu sempre repito aqui a introdução, porque o que é essa vitalidade, né? Será que a Bíblia fala dela? Então, a vitalidade espiritual é uma energia. Então, será que a Bíblia fala de energia, pessoal? Fala. Vigor, de força, né? Será que a Bíblia fala da onde vem a nossa força? A gente está analisando isso, né? E entusiasmo interior. Então, entusiasmo, alegria, né? Será que vem? Será que a Bíblia fala sobre alegria, entusiasmo, paz, que emana de uma conexão profunda com o divino? Então, será que a Bíblia fala que a gente tem que ter uma conexão com o divino, a divindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Será que a Bíblia fala sobre isso, a Escritura? Vamos analisar, né, pessoal? Ele fala, muitas vezes é descrita no contexto espiritual como a força de vida do Espírito Santo. Será que a Bíblia, a Escritura, fala do Espírito Santo? Né? Então veja que a vitalidade é isso aqui, pessoal. Que ele fala, no qual resulta no equilíbrio entre a mente, corpo e espírito. Será que a Bíblia está falando que o espírito leva a gente ao equilíbrio? A gente leu aí já algumas partes, né, pessoal? Promovendo uma vida plena com propósito. Será que a Bíblia fala que a gente tem que ter uma vida espiritual plena com propósito e renovação interior constante? Será que a Bíblia fala que a gente é renovado, é constantemente, né? Renovado interior nosso espírito? Será que a Bíblia fala sobre isso? É o que a gente está vendo, né, pessoal? E eu coloquei uma pergunta aí, por que temos que buscar essa força interior? Por que, pessoal? Sem essa força interior que vem de Deus, né, pessoal? É essa conexão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a gente não vai ter força para caminhar aqui. Principalmente a gente que é espiritual. Você deu para entender, pessoal? É claro, né? Eu estou dando essa como é, retrospectiva para você lembrar. Então, por que temos que buscar essa força?
Porque nenhum ser humano vive sem Deus, tá, pessoal? Os que estão vivendo aí, eles estão pensando que tem vida, mas eles estão mortos espiritualmente. Tá bom? Então a gente viu isso na primeira, segunda, não foi? Deixa eu ver aqui, terceira, quarta, né? Quarta parte, quinta, sexta, sétima, oitava, né? E agora a gente vai para a nona parte, tá, pessoal? Então, aonde a gente parou antes, né? Vamos ver aqui no Salmo 29, versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Então, pessoal, o Senhor Deus, né? Como é que se diz? O Deus, esse Deus invisível, Deus que é a fonte de energia, né? Então, ele dá força ao seu povo. Então, é aqueles que estão conectados, pessoal. É conexão. É por isso que a gente leu lá na introdução agora que a vitalidade emana dessa conexão com a divindade, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, por isso que a gente tem que ser povo de Deus. Ah, todo mundo é povo de Deus, irmão. Não, não necessariamente. Tá? Como é que se diz? São criaturas, né, que foram criadas por Deus, estão aí. Mas ser filho, ser o povo exclusivo de Deus, aí já é outros 500 que você vai ter que você vai ter que pagar, tá? Porque povo, tá, pessoal? Aquele que tem a semelhança do Filho de Deus, ele tem que ser dirigido pelo Espírito de Deus. É por isso que Paulo escreve, né? Na Escritura, né, pessoal? Na Escritura, na Bíblia que você lê, ele escreve, né? Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, não é de Cristo. Porque tem que ter, tá? Porque é esse Espírito, é essa conexão que a gente tem que estar, que é o Espírito Santo, né? Você vê que ele falou lá na introdução. No contexto geral, essa conexão é com o Espírito Santo. Se você está tendo contato com outros espíritos, aí já é outra coisa, tá? É outra coisa. Mas o que é ensinado pelos apóstolos, por Cristo, pelos apóstolos, né? Para que a gente se torne a igreja, esteja conectada à igreja espiritual, né? A gente se torna uma igreja, a gente tem que ter essa conexão. Eu tenho que deixar isso aqui bem claro, tá, pessoal? Porque eu tenho todo tipo de pessoas que de vários grupos religiosos aqui, tá? Mas uma coisa eu tenho que deixar bem clara é isso. Porque eu tenho um espiritualista que às vezes está buscando ter relacionamento com outras entidades, outros espíritos. Entende? Então tem que estar atento a isso, tá? Existe a conexão que a gente tem que fazer, tá? Então, ele diz que Deus vai dar força ao povo dele, ao povo, tá? Aqueles que se conectam à verdade. Os que estão na religião aí, não necessariamente, tá, pessoal? Essa conexão é de dentro, não é de fora. Ah, eu participo, eu vou receber do Senhor, né? Eu sou povo do Senhor, né? Porque os católicos evangélicos dizem que são povo do Senhor.
são a igreja, né? A gente precisa tirar esse engano, tá, pessoal? Mas é isso, aos poucos, tá? Porque eu sei que essas coisas estão enraizadas na maioria da gente, tá? Que ouviu essas doutrinas, essas coisas há muito tempo, tá? Mas devagarzinho a gente chega lá. Então, nona parte, pessoal. Vamos lá. 1 João 4,18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, uma das vitalidades que a gente tem que buscar, pessoal, é se alimentar dessa frequência, vibração que é o amor. A gente, quando está vibrando aí, a gente tem uma vitalidade muito grande, o qual a vibração do medo que está aqui nessa realidade, né? Ela não atinge. Por quê? Ele diz, no amor não há medo. Então, você não tem medo. Foi aqui que eu falei que os discípulos estavam tudo escondidos, mas quando ele recebeu o Espírito de Deus, começou a encher ele de amor, eles tiraram o medo dele. Não teve medo de alguém matar o corpo físico dele, né? Como aconteceu, né? Ele fala, ao contrário, o perfeito amor expulsa, saia todo medo, então não vai ficar campo, porque o inimigo está na notícia, no noticiário, nas coisas, é tudo para passar medo. Ai meu Deus, está havendo uma guerra, vai atacar o Brasil, vai ter vírus aqui, ai irmão Samuel. Então, aquele que está com o espírito vai expulsar, saia, não vai ficar no seu campo mental essa vibração do medo. Por quê, pessoal? O medo é uma vibração muito baixa, né? Se vocês não acreditam em mim, tá? Vai aí no Dr. Google, coloque lá escala de Hawkins. Você já viu a escala de Hawkins? Então, você vai ver lá medo, a frequência aonde está. É por isso, pessoal, que as notícias, coisas, a Matrix, tudo é preparado aqui para deixar a gente nessa vibração. Porque a gente fica cego, não vê, a gente não tem percepção. É por isso que eles querem manter a gente no medo. Então, e se você morre nessa frequência aí, você fica preso nessa realidade. Você fica no mundo espiritual lá com medo. Entende, pessoal? Então, saia dessa frequência. Como? Vibrando no amor. Porque ele diz, porque o medo supõe castigo. Ai, meu Deus, eu vou ser castigado. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, ainda não existe uma perfeição no amor, na vibração do amor. Ela tem que se dedicar para vibrar nesse amor, porque aí o medo vai embora, pessoal. A gente vive livre, tranquilo, sem medo, tá? O pau vai quebrar aí, tá? Aqui nessa realidade, o pau tá quebrando em todos os lugares, mas a gente está na nossa tranquila, então a gente não perde o nosso equilíbrio, não perde a nossa vitalidade também, tá? Então, o que mais? 2 Coríntios 4, versículos 7 e 11. Vamos ler, né? Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus. Então, vamos ver o que é que ele quer falar aqui nessa primeira estrofe, pessoal. Ele diz que, mas temos um tesouro em um vaso de barro. Então,
A gente o Espírito de Deus está na gente e a gente é de barro, né, pessoal? Você sabe que a gente, né, a ciência já provou que a gente veio do barro. Por isso que a ciência provou que a gente veio de Adão, porque Adão veio do barro. Já a ciência aí, se você não acredita em mim, deu um doutor Google aí que você vai você vai saber dessa informação, tá, pessoal? Então, eles já provaram isso. Então, a gente é um vaso de barro. Então, a nossa consciência está usando esse vaso de barro, o qual a gente tem um tesouro, que é essa conexão com a nossa parte divina, né? Ele fala, mostra que o poder que tudo excede provém de Deus. Então, tudo que a gente, esse poder que está na gente, provém de Deus, pessoal. Por isso que a gente tem que continuar humilde. A gente é um escolhido, mas a gente tem que continuar. Agora não é soberba, eu sou escolhido, eu sou da linhagem pura. A gente não pode ter essa, como é que se diz? Esse posicionamento. A gente tem que ficar máscara, porque tudo quem está fazendo é Deus, tudo provém de Deus. A força, né? O ânimo, o poder, as coisas que a gente, o talento, é Deus que está dando a gente. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele disse, mostra que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Então, não é de nós. Então, se eu estou fazendo esse trabalho, vocês estão me agradecendo, está sendo abençoado, é porque vem de Deus. E não é de mim mesmo. Eu só estou me colocando o meu vaso de barro para que esse espírito, a minha conexão, esse espírito possa usar. Até esse vaso de barro envelhecer, né, pessoal? Até ele ficar fraco. Aí Deus, né? O vaso fica velho, quebra, vai embora, né? Morre, a gente vai e Deus vai, o Espírito vai usar outro, vai levantar outro vaso de barro. É assim que está vindo, desde lá dos apóstolos, vários foram levantados aí para trazer essa espiritualidade. Então, não é só eu, tá, pessoal? Por isso que eu disse, esse trabalho não é meu, tá, pessoal? Não é meu, tá? Esse trabalho é da espiritualidade. Eu sou meramente um vaso que estou sendo usado, né? Como a Bíblia também fala, um atalaia, né? Eu sou somente isso a gente somente. Então não podemos nos orgulhar, temos que ficar humilde, tá? Quem faz tudo é Deus, quem está operando na nossas vidas é Deus. Então, tudo provém de Deus, não de nós mesmos. Aí ele fala, de todos os lados somos pressionados, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus. Então, você veja que os apóstolos enfrentaram, né, pessoal? Muita coisa. Então, ele era perseguido, né? Então, a gente é perseguido, pressionado, mas a gente não está desesperado. A gente é perseguido, mas a gente não está abandonado. Abatido, mas a gente não destruído. Às vezes a gente se abate, né? A frequência é tão forte que a gente às vezes dá uma caída, né, pessoal? É normal, tá? Mas a gente não vai ser destruído. Deus vai nos dar a vitalidade, a força para levantar. É por isso que ele fala na Bíblia. O justo pode cair 7 vezes Deus vai levantar esse justo. Tá? Porque a gente justo também cai, tá, pessoal? Porque a gente está como humano aqui. Então, mas
quando você tem uma conexão, você é justo, você é uma pessoa voltada para a espiritualidade, Deus vai lhe levantar. Eu já experimentei isso, tá? Isso eu posso falar porque eu sempre caio, tá, pessoal? Mas com a ajuda de Deus, eles me levantam, tá? E agora eu tenho aprendido, né? Por isso que eu tenho me trabalhado a minha espiritualidade, eu tenho me reservado para isso, para não acontecer de eu estar caindo. Porque uma dessa eu caio e eu fico lá mesmo. Ou então alguém vem me dar uma porretada, eu não levante mais. Pá! Então, a gente tem que tomar cuidado, né, pessoal? Então, ele disse, sempre em nosso corpo, o morrer de Jesus. Então, trazemos essa marca, né, pessoal? Para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Então, a vida de Jesus, então, a frequência, a imagem, a gente começa a transmitir essa frequência, essa imagem de Cristo, né, na nossa vida. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregue à morte por amor de Jesus. Então, a gente está vivo aqui nessa realidade, mas a gente é entregue à morte toda hora. Porque tem algum que não vai gostar, vai atacar a gente, tá? Então a gente vai ser. A qualquer momento a gente pode sair daqui. Tem um doido aí que não vai gostar do. E pode mandar a gente pro Beleléu. Entende, pessoal? Então, vamos lá. Aí ele vai, pois nós que estamos vivos somos sempre entregue à morte, por amor a Jesus. Para a sua vida também se manifesta em nosso corpo mortal. Então, é para que a vida de Cristo apareça na nossa vida. Então, a gente transmita a imagem do Filho de Deus. Então, é para isso que a gente está nesse processo. E quando a gente começar indo crescendo, transmitindo a imagem do Filho de Deus, a gente se tornando Filho de Deus também, vai incomodar aqui essa realidade. Por quê? Aqui agora tem filho do diabo. Você sabe disso, né, pessoal? Ou você não sabe? Aqui tem filho do diabo também. Então, o filho do diabo não gosta dos filhos de Deus. Poxa, para onde que a gente foi parar? Mas a gente está aqui, pessoal. Vocês precisam ter entendimento disso para vocês, né? Como é que se diz? Saber aonde a gente estamos, o que é que a gente veio fazer aqui. Então, para a gente não se embaraçar com essas coisas dessa realidade. Porque tudo está contaminado agora pela matrix aí que foi preparada pelo inimigo. Tem muita mente agora, todas contaminadas pela influência maligna. Então, mas o que é que a gente está fazendo então aqui, moçada? É igual a pergunta, o que é que Cristo veio fazer aqui? Morreu na cruz e depois ressuscitou e depois foi embora? O que é que ele veio fazer aqui? Os apóstolos também morreram? O que é que eles fizeram? Entende, pessoal? Fizeram a parte dele, a missão dele. Eles completaram a carreira dele. É como o apóstolo Paulo falou, né? Guardei a fé, né? Completei a carreira, guardei a fé como um bom soldado de Cristo. Então, ele sabia que já ia para outra dimensão, não ia ficar mais aqui, né? É difícil, né, pessoal? Mas é isso. Então, o que mais, pessoal? Hebreus 13, versículos 5 e 6. Conserve-se livre do amor ao dinheiro.
e contente-se com o que você tem, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que pode fazer os homens. Então, pessoal, o que é que, né, o escritor de Hebreus, né, que muitos falam é o apóstolo Paulo, né? Ele disse, o que é que ele está falando? Concebe livre do amor ao dinheiro. Então, pessoal, ele está mandando você, né? Não é para você não ter o dinheiro para usar. Por quê? Tudo aqui é dinheiro, pessoal. Tudo aqui, eu sair agora ali, eu tenho que pegar o ônibus, eu tenho que pagar dinheiro. A internet que eu coloco aqui para usar, para baixar os vídeos para você, é dinheiro, tem que pagar lá. Se eu não pagar, o cidadão não coloca internet para gente. Né? A luz. Então, tudo aqui é dinheiro. Mas o que é que Paulo está falando para os irmãos, pessoal? A gente tem que se livrar do amor ao dinheiro. Esse apego, essa ganância, essas coisas que a maioria agora dos grupos religiosos estão fazendo você se apegar. O amor ao dinheiro. Então a gente não pode. Eu vi até uma oração que eu digo: tem amor ao dinheiro, chame o dinheiro. Eu vi pessoas até mandando você ter amor, chamar o dinheiro para sua vida. O que é que vocês estão fazendo, pessoal? O nosso amor tem que ser dado a Deus, né? A gente não tem que colocar amor, dinheiro. A gente usa o dinheiro, a energia, como qualquer outra energia, com consciência. Usa o dinheiro que a gente precisa, não esbanjando, gastando dinheiro com sabedoria, aquilo que a gente precisa para nos manter aqui nessa vida. Não querendo coisas, regalia, desejando, colocando o amor, o dinheiro. Então você vai cair na armadilha. Então livre-se do amor. O nosso amor tem que ser dado a Deus, não é ao dinheiro. E contente com o que você tem. Então contente com aquilo que você recebe. Então viva com aquilo que você recebe. Se Deus lhe der mais, graças a Deus. Se Deus está me dando esse pouquinho, graças a Deus também. Contente-se. Não entre na frequência da ganância, do amor, dinheiro. Eu quero dinheiro. Que não sei o quê. Teve até um pastor aí, que é da igreja aqui do Brasil, famosa, vocês conhecem. Não vou dizer o nome. Eu faço tudo por dinheiro. Eu vou atrás de dinheiro. Eu não sei o que, orando para que fosse atrás do dinheiro. É um pastor aí famoso aí, né? Eu nem vou dizer o nome, nem também da igreja, tá? Porque nem tanto esse povo aí pode vir atrás de mim aí, tá? Tô fora, tá, pessoal? Eles vão ficar para lá, tá? Mas como é, pessoal? Não pode, tá? Tem pessoas se gastando por amor, dinheiro, para querer esse dinheiro, para querer essas coisas materiais, pessoal. Então, o que é que o apóstolo Paulo, que é o escritor de Hebreus, está ensinando? Então, contente-se com o que você tem, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei. Então, Deus nunca vai deixar a gente, pessoal. Você acha que Deus vai deixar a gente passando dificuldade na vida? Você acha que Deus não vai, pessoal. Se a gente somos um filho dele, isso é muita falta de fé, tá? Os apóstolos viveram nessa fé, pessoal. Não viveram nessa ganância. Então, ele está ensinando, os apóstolos estão ensinando, para a gente não colocar ganância ou amor a esse dinheiro. É o que está manchando aí a maioria desses contextos religiosos aí. A maioria, tá? Poucos aí, tá, pessoal, que se salva
se salva desse amor ao dinheiro. Poucos, tá? São pouquíssimos. Então, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. O próprio mesmo Deus disse, eu não vou deixar você, eu estou com você. Aonde quer que você for, eu vou dar força a você. Eu vou dar o suplemento a você. Foi o que aconteceu com aquele povo lá no deserto. Eu estou aqui com vocês. Mas o que é que eles fizeram? Foram buscar outros deuses, foram clamar outros deuses, foram fazer outras coisas. Não foram buscar uma intimidade com o Criador. Entende? Então a maioria, quando está na dificuldade, né? Até vai clamar outros deuses e tudo. Então, vai pro Deus Mamon, já viu, né? Você já perdeu a sua alma, a sua salvação. Entende, pessoal? Então a gente não pode ter o amor ao dinheiro. Então a gente usa o dinheiro. Ah, você não quer dinheiro não, Samuel? Sim, é como todas as outras pessoas querem dinheiro. Mas eu vou colocar o meu amor, eu vou ficar na ganância para querer o dinheiro, como essas pessoas estão fazendo nos grupos religiosos. É dessa forma, pessoal. É isso que é de Deus, é? Vocês que gostam de dinheiro, você vai dizer isso que é de Deus. Aí, pastor, eu quero isso aí. O pastor diz, não, para você ter isso, você vai ter que dar aqui. Aí pronto, ele fica com dinheiro e você fica puro. Para você tomar vergonha na cara, tá? Então eu disse, podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador. Então, a gente tem que dizer com confiança, quem está me ajudando é Deus, é o Senhor, é essa divindade. Não temerei, então não vou temer o que me pode fazer os homens. Então não vou me temer o que o homem pode me fazer. Então, a gente precisa entrar nessa fé, nessa vitalidade, nessa força, para vencer as barreiras, pessoal, que a gente encontra aqui. Porque se a gente não entrar nessa fé, a gente, qualquer coisa, a gente já está negando até a Cristo, negando a nossa fé, a gente já está caindo. Então, precisamos evoluir essa nossa vitalidade, essa nossa fé, tá? A gente está no processo, tá, pessoal? É tudo, quando a gente vai crescendo, a nossa fé vai aumentando também, tá? Porque é isso, a gente é humano, né? Tá apegado a muita coisa, principalmente ao dinheiro, tá? E isso às vezes acontece. Então, pessoal, o que mais que ele fala aqui? Efésios 3, versículos 16 e 17. Oro para que, segundo a riqueza da sua glória, ele o fortaleça poderosamente no íntimo por meio do seu espírito. Então, essa primeira estrofe, o que é que Paulo fala lá para os Éfesos? Só é para os Éfesos agora, pessoal? Porque ele estava falando para os Éfesos. Mas essa carta agora é só para os Éfesos? Efésios, né? Éfeso, né? Efésios, né? Então, só é para aqueles irmãos? Porque tem alguns que ficam olhando esses contextos. Ele não entende que a mensagem da Escritura é para consciência, e consciência não existe tempo. Entende? Essas pessoas precisam aprender isso, tá, pessoal? Porque ele fala, não, foi lá para os Éfesos lá, ele escreveu lá a carta e tal, né? Então, ele estava mandando se fortalecer lá no Senhor. Então, e a gente também? Não é para não? Não é para mais agora? Porque tem uns que têm com pensamento... Nossa, pessoal, são pessoas muito terrenas, tá? Eu sinto muito, tá? E tem dessas pessoas aí. Aí ele fala, oro para que, segundo a riqueza da sua glória, então, da glória de Deus, né? Ele o fortaleça poderosamente no íntimo, então, na sua alma, por meio do seu espírito. Então,
É por meio do Espírito de Deus que a gente vai ser fortalecido. Por isso que Deus está fortalecendo o povo dele. Então, quem ainda não se conectou ao Espírito não vai receber essa poderosa força no íntimo dela, na alma dela. E é por isso que muita gente aí cansado, deprimido, né? Estão aí, porque está fora da frequência de Cristo, do Espírito, né? Aí ele fala, isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que esteja arraigado e alicerçado no amor. Então, se você está enraigado, alicerçado no amor, então Cristo vai habitar pela fé no seu coração. É claro, pessoal. Então, como é que a gente descobre que Cristo está habitando no coração da pessoa? Quando ele está enraigado, né? Alicerçado no amor. Então, está vibrando nesse amor de Cristo. Porque esse amor vem dessa frequência do Espírito, que lá expulsa todo medo. Você viu lá? Então, é isso, tá, pessoal? Aí o que mais? Romanos 12, versículo 2. Vamos ler aqui. Não viva como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus o transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Então, deixar que Deus mude a nossa mente, então. Deus está trabalhando nesse campo mental e emocional, que é a nossa alma. Então, deixe Deus mudar a sua alma. Então, tirar os pensamentos mal, tirar frequências erradas. Então, quando o Espírito, você está deixando o Espírito trabalhar nesse campo, está havendo uma transformação completa na mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então você vai conhecer o que Deus preparou para você que é bom, né? A missão de vida, o propósito. Então, quando ele ir trabalhando o seu ser, ele vai mostrando para você o que você realmente é, o que você veio fazer aqui, né? Aquilo que é bom para você, que ele designou que você faça. Então, você vai experimentar o bom e perfeito, agradável a ele, aquilo, né? Então, vocês conhecerão a vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus, pessoal? Está na Escritura também. Porque se a gente não tem a Escritura, entende? A gente não ia saber a vontade de Deus. Você entende, pessoal? A Escritura traz um direcionamento para a nossa consciência. Então, a vontade de Deus é que amemos um ao outro próximo, né? Fazemos o bem ao próximo. Então, antes da fundação do mundo, Deus já designou na nossa alma para a gente fazer isso. Mas o que é que está acontecendo agora com as pessoas da humanidade, irmão Samuel? Porque não está conectado a esse Deus. Então, não recebe força, não recebe para fazer o bem. Eles vieram com propósito? Vieram. Mas o que é que aconteceu? Tem uns até que já virou demônio. Tem uns demônios aqui encarnados aqui na Terra. É brincadeira não, né, pessoal? Por isso que a nossa dificuldade na nossa vida a gente enfrenta aqui. Tem demônio aí em vários setores aí do governo, tá? Pessoas fazendo com que
as pessoas não receba os benefícios, as coisas, tá? Tem pessoas que estão trabalhando contra. Eu estava vendo até o vídeo, né? O qual o cara filmou o atendimento do INSS, né? O médico, né, pessoal? O cara com problemas, tá? Tinha sofrido acidente e o cara do INSS não deu para o cidadão receber o benefício dele. Ele vendo o cara todo quebrado. Entende? Então, e o cidadão indo várias vezes lá, tá, pessoal? Ele aí já, como é, irritado de várias vezes, ele foi o escondido filmando para mostrar o que estava acontecendo. E aí, outra vez, o cara não deu o benefício, o cara lá, então, o camarada vai passar dificuldade na vida, vai ser ajudado, né, pela família, né? Porque senão fica sem comer, sem pagar, porque o cara não pode mais trabalhar. Se acidentou, se arrebentou todo. E aí? Entende? Então, tem essas pessoas aí, tá? Que estão demoniados, trabalhando para, como é, pessoas estarem no sofrimento. Por quê? Porque a Matrix, os inimigos espirituais, se alimenta do sofrimento das pessoas. Então, quanto mais pessoas sofrendo, é por isso que o hospital, tá, pessoal? No hospital, os médicos lá, quando deixa as pessoas sofrerem em lugares de sofrimento, ali tem esses espíritos que estão sugando a energia do sofrimento. Porque esses espíritos se alimentam com o nosso sofrimento. É por isso que esses daí são dirigidos para fazer as outras pessoas sofrerem aqui. E quanto mais é o sofrimento, tá? A carga da energia do sofrimento, eles gostam mais, eles sugam essas energias baixas aí, tá, pessoal? É por isso que eles estão fazendo a gente sofrer, a gente ficar numa baixa vibração. Entende? Então eles se alimentam dessa energia. Então por isso que tem essas pessoas. Então ele fala, o que mais, pessoal? João 15, versículo 4. Continue unido comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uva quando está unido com a planta, a videira, né? Assim também você só pode dar fruto se ficar unido comigo. Então, olha o que Cristo fala para os discípulos, né? Eles eram discípulos ali, ainda não tinham recebido o Espírito, né? Ele não tinha se tornado apóstolo. O que é que Cristo está falando com ele? Continue unido comigo. Então você já está unido. E eu continuarei unido com vocês, pois assim como o ramo só dá uva, né, quando está unido com a planta, com a videira, né? Assim também vocês só podem dar fruto do Espírito, né? Se ficarem unidos comigo. Se você não está unido, não tem essa conexão com Cristo, que é a videira, esqueça, você não vai dar fruto do Espírito. Você não vai vibrar no amor, tá? É isso que alguns evangélicos não entendem, tá? Esqueça. Esqueça que você não vai dar esse fruto. Porque você ser de Cristo não é você participar em um templo religioso, em um grupo. Isso não é ser de Cristo. É você estar conectado à videira verdadeiramente.
com sinceridade. Então, Cristo estava dando ali que ele era a videira. E para você dar uva, para que as pessoas consumissem a uva, se beneficiassem dessa frequência, você tem que estar enraizado na videira. Por isso que meramente aqui, a gente é o ramo, pessoal. Se a gente começar a dar o fruto, tá? Não vem da gente, vem dessa videira, da conexão. Se eu sair da conexão aqui, acabou, pessoal. Acabou a espiritualidade. Acabou, não vou dar fruto bons, não vou dar fruto bons, não, você não vai ver frequências de amor, de sinceridade, de paz, de humildade, você não vai ver essa frequência aqui. Talvez eu esteja até aqui soberbo, né? Enganando vocês, mentindo. Como já aconteceu aí com muitos líderes, tá? Já desceu a ladeira de patinete. Então, temos que estar unidos, é a conexão com Cristo, que é a videira verdadeira, para a gente dar a uva, as coisas gostosas da vida, tá? O que mais, pessoal? 2 Coríntios 4,16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior, contudo, se renova dia a dia. Então, pessoal, você vê que a gente, né? O que é que Paulo está trazendo aqui? Que a gente tem um homem exterior. Então, qual é o homem exterior? É esse aqui. É o homem Samuel, o homem do desejo. O homem que tem muito desejo aqui. O homem do ego. E temos um homem interior. Então, que é o nosso eu espiritual. A nossa alma. O nosso ser espiritual. Então, por mais que esse homem aqui esteja se desfalecendo, né, pela dificuldade que esse homem encontra aqui, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, então, está se corrompendo, o interior, contudo, se renova dia a dia. Então, ele vai se renovando. O homem espiritual. E é esse homem que é o nosso verdadeiro homem, é o qual a gente tem que trabalhar, esse homem espiritual. Tá? Então, porque o homem exterior aqui, ele sempre leva a gente a não querer fazer a vontade espiritual, a vontade desse homem. Então, o que é que a gente tem que crescer espiritualmente para dominar esse homem do desejo, esse homem que a gente chama o homem do ego, o homem inferior. Deu para entender, pessoal? O que mais? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais aqui, pessoal. Tem mais. Então amanhã, se não der tempo, amanhã a gente continua a 10ª parte, tá? Mas vamos aqui. João 7:38. Vamos ler. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas correrão do seu ventre. Então, é aquela passagem, né, onde Cristo fala que esse rio é o Espírito, né? E Cristo ali estava falando do Espírito que a gente ia receber essa conexão com esse Espírito. Mas hoje a gente recebe porque Cristo já morreu, já ressuscitou e já foi elevado ao Pai. Mas antes, quando ele estava ali, ele falou para aqueles judeus, né, por discípulo, quem crê em mim. Então, tem que crer, pessoal. Eu quero prova que Jesus, eu quero prova. Então, esses daí que ficam aí na internet, não sei o que, será que existiu? Eu quero prova. Então, se vocês não vão receber esse rio de água viva, nem vai passar, esse rio aí vai passar perto por você.
porque é só para aquele que crê em Cristo, como diz a Escritura. Rio de água viva vão correr do seu ventre. Então, como diz a Escritura, então você vai fruir esse Espírito na sua vida. Tá? O que mais? Vamos lá, né, pessoal? Vamos lá. Já tá acabando o tempo, mas vamos falar aqui. Colossenses 2, versículo 19. Elas não estão ligadas a Cristo. Então, tinham pessoas, né, pessoal? Não estão ligados, né? Grupo que não estavam ligados a Cristo naquele tempo lá dos apóstolos, tá? Ele fala, elas não estão ligadas a Cristo, que é a cabeça. Cabeça de quê? Cristo controla o corpo todo, o alimenta e mantém por meio das juntas e ligamento, e assim o corpo cresce com Deus que quer que cresça. Então, cresce com Deus com que quer que cresça. Então, como Deus quer que cresça. Então, segundo a vontade de Deus, né, pessoal? Então, veja o que ele fala. Cristo não está ligado a Cristo, que é a cabeça. Então, cabeça do corpo. Então, tem muitos grupos agora aí, tá? Pessoas, né? Que não está ligado à cabeça. A cabeça do corpo. Ele não faz parte do corpo de Cristo espiritual. Porque a maioria dos evangélicos, às vezes até os católicos, ele pensa que você está num corpo, você estar em algum grupo desse religioso. Não necessariamente. Entende? Porque a conexão é interior, não é exterior. Entende? A conexão é interior, não exterior. Então, você pergunta, onde está Cristo agora? Muitos vão dizer que estão na igreja dele. Vai dizer que está no templo aqui. Venha para aqui. Cristo está aqui. Olha aí, eu vi aí um pastor nesse instante pregando que Cristo estava lá na igreja dele. Deus está aqui, a presença, Cristo está aqui nessa igreja. Então venha de qualquer jeito, venha como você está. É isso, pessoal. Esse é um engano que já vem há mais de 2000 anos aí, sendo dito aí pelas pessoas aí, tá? Por esses líderes religiosos. Então, não está ligado à cabeça que é Cristo. Porque é Cristo, é essa frequência que controla o corpo todo. Então, o corpo espiritual o alimenta. Então, alimenta com o quê? Com feijão? Não, alimenta com a palavra. E mantém por meio das juntas e ligamento. Então, mantém as pessoas que ele está usando, a espiritualidade está usando, essas pessoas são juntas e ligamento desse corpo. Então, por isso que você, quando se torna igreja, você se torna um ligamento desse, uma junta dessa. Então, você é uma parte do corpo de Cristo. Para quê, pessoal? Para manter ali as pessoas. Então, talvez você seja um que está sendo junta o ligamento para manter o corpo unido. Então, manter assim o corpo cresce com Deus, como Deus quer que cresça. Então, por isso que eu agradeço, né? Por eu ser essa juntas e ligadura que está ligando, eu estou fazendo vocês se ligarem ao espiritual, ao corpo espiritual, não a um templo físico, não uma coisa. Então, estou fazendo com que vocês se liguem
a essa, espiritualmente, a essa igreja. Então você se torna a igreja. Deu para entender, pessoal? Ou não? Tá difícil, viu, irmão? Tá certo, pessoal? Então vamos parar aqui que já é 60 minutos, não, a gente não pode ultrapassar, né? Eu vou marcar aqui, 10ª parte, né? Nossa, pessoal, esse tema, né? Rendeu bastante. Então, 10ª parte, eu vou parar aqui. Amanhã, né, pessoal? Amanhã, se Deus permitir que esteja aqui nessa realidade, a gente vai continuar, tá? A estudar essa parte da escritura aqui, tá? E é interessante, né, pessoal? A gente vai nos espiritualizando, tomando consciência, né? E isso é maravilhoso para a gente continuar nosso processo aqui. Tá bom? Então, 10ª parte, já marquei. Agradecer a vocês, a Deus, vocês novos aí, tá? Se inscreveram, obrigado aí, tá? Continue, tá, pessoal? Espero que vocês recebam força e continuem a trabalhar a sua espiritualidade, tá bom? Sem pressão, sem pressa, né? Com consciência, trabalhando com consciência, a gente chega lá, tá bom, pessoal? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!